Faça isso para conseguir a substituição do bem penhorado em favor do executado. E escute esse áudio até o final, porque lá no final eu ainda vou te dar uma dica de ouro de como você consegue a substituição do dinheiro bloqueado pelo Sisbajude por outro bem de propriedade do executado. Muito bem, vamos falar então sobre o processo de execução, vamos falar especificamente sobre a defesa do executado. Bom, você sabe que o processo de execução, ele é um processo amparado por um título executivo, um documento que dá um crédito, né, um documento que vai demonstrar uma obrigação que deve ser cumprida em favor do titular desse direito já definido. O direito está definido justamente no título executivo. O processo de execução serve para satisfação do crédito do exequendo. O credor, o exequente, ele tem o direito fundamental no processo de execução de ter a obrigação cumprida, efetivada. O processo de execução, nós estamos numa lide onde o objeto dela é a satisfação do que está no título executivo que ampara o direito do credor. Mas, de outro lado, nós temos também o devedor executado. E o devedor executado também tem um direito fundamental. O direito fundamental de defesa no processo de execução. A execução, ela deve transcorrer para satisfazer o interesse do credor, mas sempre de forma menos onerosa para o executado. Durante todo o processo de execução, nós sempre iremos ponderar esses dois direitos fundamentais. De um lado, o direito fundamental do exequente de satisfazer o crédito, e de outro, o direito fundamental do executado de apresentar defesa e de ter a execução de forma menos onerosa possível. Muito bem. Dentro deste conflito de direitos fundamentais, muitas vezes o juiz vai se valer do critério da ponderação para decidir, baseado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Muito bem, eu quero hoje falar especificamente de um meio de defesa específico chamado impugnação à penhora. Tanto na execução por título extrajudicial, quanto na execução por título judicial, cumprimento de sentença, execução para pagar quantia certa em dinheiro, uma vez realizada a penhora no curso da ação de execução, nos termos do artigo 841 do CPC, a partir do momento em que é formalizada a penhora por qualquer meio legal da penhora, será imediatamente intimado o executado. É isso que está no artigo 841. Então, na prática jurídica, toda vez que é feita uma penhora no processo, imediatamente o executado tem que ser intimado dessa penhora. E por que o executado tem que ser intimado da penhora realizada? Justamente para garantia do efetivo contraditório. Justamente para ele poder, ele executado, fazer a defesa específica contra a penhora realizada. Bom, quando esse executado é intimado da penhora realizada, se você patrocina o interesse desse executado, agora você vai ter a oportunidade de apresentar essa defesa específica, impugnação à penhora. E o que pode ser alegado na impugnação à penhora? Substituição do bem penhorado, incorreção da penhora, ou seja, excesso de penhora, ou você pode alegar que o bem que foi penhorado é impenhorável, nos termos do artigo 833. Portanto, uma vez intimado da penhora e uma vez apresentada a defesa específica quanto à penhora realizada, essa defesa necessariamente será ou para substituir o bem penhorado, ou para demonstrar e alegar para o juiz que há uma incorreção, um excesso na penhora, ou para apresentar a matéria de defesa e impenhorabilidade. Muito bem, hoje especificamente eu quero tratar da defesa e impugnação à penhora para substituir o bem penhorado. Então vamos lá. Nos termos do artigo 847 do CPC, uma vez realizada a penhora, o devedor executado será intimado para que no prazo de 10 dias possa, entre outras, requerer a substituição do bem penhorado. Imagine, o seu cliente executado, ele é um executado que tem bens para garantia da dívida, tem muitos bens, inclusive. Foi penhorado um bem
em favor da execução, em favor do credor, só que para o executado não é interessante que esse bem permaneça penhorado. Ele tem o direito de apresentar uma defesa para substituir esse bem que foi penhorado. Essa defesa, fundamentada no artigo 847, substituição do bem penhorado, ela se dá por conveniência do executado. É um direito, um benefício próprio para o executado, requerer ao juiz a substituição do bem penhorado. Olha, senhor juiz, esse terreno que foi penhorado, esse terreno, ele está sendo realizado um negócio e ele vai entrar nesse negócio, não é interessante para eu, executado, que ele permaneça penhorado. Eu quero substituir esse imóvel por um outro. Eu quero substituir esse imóvel por semoventes. Eu quero substituir esse imóvel penhorado por um bem móvel, por automóveis. Enfim, por conveniência do executado é possível pedir a substituição desse bem nessa defesa específica chamada impugnação à penhora. Muito bem, quem tem legitimidade para requerer a substituição do bem penhorado, fundamentado nesse artigo 847 do CPC? Exclusivamente o executado. E ele vai fazer isso no prazo de 10 dias a contar da intimação da penhora. Muito bem, qual é a forma, melhor dizendo, para apresentar essa defesa? Impugnação à penhora, cujo pedido é substituição do bem penhorado. A forma é por petição simples, no próprio curso da ação de execução, uma petição incidente, onde ele vai, fundamentado no 847, uma vez intimado da penhora realizada, requerer agora a substituição desse bem penhorado. Para isso, nessa petição de defesa chamada impugnação à penhora, substituição do bem, o executado tem que observar 2 requisitos. O primeiro requisito: o executado nessa defesa, ele deve alegar e comprovar por documento que a substituição do bem penhorável será menos onerosa para ele, executado. E, contrariamente, não trará prejuízo ao exequente, ou, por força doutrinária, o prejuízo do exequente com a substituição do bem penhorado, esse prejuízo é mínimo. Portanto, cumpre esse requisito. Então, veja, você vai ter que fazer um pedido fundamentado de substituição do bem e vai ter que argumentar nesse pedido que a substituição do bem penhorado, o terreno imóvel, nesse exemplo que eu estou dando, por um outro imóvel, não trará nenhum prejuízo para o exequente, não trará nenhum prejuízo para a execução. E, além disso, isso vai trazer uma vantagem para o executado. O executado vai ter uma vantagem em relação à substituição desse bem. Isso é essencial na sua prática, que você faça a argumentação dessa defesa utilizando-se desses critérios. E aí, é claro, se você vai substituir um bem pelo outro, isso não pode causar prejuízo para a execução, é muito coerente que nesse pedido você apresente uma avaliação do bem agora que você quer que seja o bem que vai substituir a penhora realizada. Então você vai ter que trazer lá uma avaliação para dizer para o juiz que aquele novo imóvel vale mais ou igual ao imóvel que já foi penhorado. Enfim, você vai ter que ter essa cautela de demonstrar isso para o juiz na prática jurídica. E o segundo requisito é o que está no artigo 847, parágrafo 1º. Além de você demonstrar que o executado vai ter uma vantagem, né? Será menos oneroso para ele executado e não trará prejuízo ao exequente, sendo indicado para substituição um bem imóvel, o executado, nesse pedido, ele terá que comprovar que ele é o proprietário do bem imóvel. Portanto, ele vai ter que trazer a matrícula do imóvel que ele está oferecendo agora para a substituição do anterior penhorado. E se esse pedido é de substituição do bem penhorado por um imóvel, tem que ter também a expressa anuência do cônjuge ou do companheiro, se vive em união estável, em relação a esse bem que agora será substituído para a penhora. Se o pedido do executado for para substituir o bem penhorado por um bem móvel,
um veículo, um objeto de arte, um objeto que tem valor, o executado deve descrever qual é o bem imóvel com todas as suas características. Ele deve descrever nesse pedido o estado de conservação desse bem imóvel, um veículo, por exemplo, o lugar onde ele se encontra. Então tem que observar isso também no caso concreto. Se o pedido for para substituir o bem penhorado por um semovente, o executado deve descrever qual é a espécie de semoventes, qual é o número dos semoventes, qual é a sua marca ou sinal de identificação e onde esses semoventes se encontram, sendo indicado para substituição do bem penhorado um crédito que o executado tem em seu favor. Ele tem que descrever quem é o devedor desse crédito, qual é a origem da dívida, qual o título que representa esse crédito e qual é a data do vencimento do crédito. Muito bem, fazendo o pedido de forma fundamentada nos termos do artigo 847 do Código de Processo Civil, o executado ele terá o direito aqui de substituir o bem penhorado. Muito bem, o juiz vai analisar aqui a ponderação, a proporcionalidade, a razoabilidade diante do caso concreto. Agora, uma dica de ouro para você. Naquela situação em que há um bloqueio cisbajude de valores em dinheiro na conta, nos ativos financeiros do executado, seja esse executado uma pessoa física ou sendo esse executado uma pessoa jurídica, bom, você como advogado desse executado, você será intimado sobre o bloqueio cisbajude. E aí, o executado intimado, ele terá o prazo de 5 dias para alegar uma defesa específica. Essa defesa específica é chamada impugnação ao bloqueio cisbajude. Nessa defesa, o executado vai alegar excesso de bloqueio, bloqueou quantia muito superior ao valor da dívida, ou ele vai alegar que aquele valor que foi bloqueado, aquele valor é impenhorável. E é impenhorável ou porque constitui o salário do executado, e o salário do executado até 50 salários mínimos é impenhorável, ou aquele valor que foi bloqueado num ativo financeiro, ele decorre de valor poupado, e valor poupado até 40 salários mínimos também é impenhorável, nos termos do artigo 833 do CPC. Nós ainda teremos oportunidade de tratar aqui sobre a defesa quanto à impugnação, a defesa quanto ao bloqueio cisbajude. Mas vamos lá. O pedido principal dessa defesa é para liberar o valor bloqueado. Claro, o valor é impenhorável. Agora, quando você estiver na atuação do executado, neste caso, valor bloqueado pelo cisbajude, você faz o pedido principal, liberar o valor bloqueado por ser impenhorável. E você vai fazer um pedido subsidiário. Aqui é a regra de ouro. Qual é o pedido subsidiário? Se não for acolhida a defesa para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado, que subsidiariamente o juiz faça a substituição do valor bloqueado em dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia. O próprio legislador autoriza a substituição do valor bloqueado na conta corrente, por exemplo, do executado por uma fiança bancária ou um seguro-garantia. O artigo 835, parágrafo 2º do CPC, ele equiparou o dinheiro à fiança bancária e ao seguro-garantia. E o artigo 848, parágrafo único do CPC, autoriza sempre a substituição do dinheiro por fiança. Para isso, essa fiança ou seguro-garantia, ela tem que ser correspondente ao valor da execução acrescido de 30%. E qual é a vantagem para o devedor? A vantagem para o devedor é que aquele valor que está bloqueado na conta corrente será liberado e a empresa, o executado pessoa física, vai poder utilizar aquele valor, Vai poder fazer ali pagamento de fornecedores, pagamento de funcionário, fluxo de caixa, vai usar o dinheiro e vai substituir esse dinheiro que estava bloqueado pela fiança bancária ou seguro-garantia. Como que isso se opera na prática? O que é uma fiança bancária, um seguro-garantia? Isso é assunto para um outro áudio, uma outra lição jurídica
que nós apresentaremos no futuro, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.